O legado de Adam Smith e David Ricardo. Então, este vai ser o breve assunto do vídeo de hoje. É um texto bastante curto, apenas 2, 3, 4, apenas 5 parágrafos. É um texto que está inserido no contexto do capítulo 3 do livro do Mankiw de introdução à economia. Esse capítulo 3 ele trata sobre interdependência e ganhos comerciais. Então, veja aqui o livro, o texto base aqui do canal, o primeiro livro nesta temática, ou nesta playlist de economia básica, este livro. Esse assunto de hoje, portanto, está contido neste texto. É um livro bastante utilizado nas faculdades de economia. Na minha faculdade, pelo menos, eu utilizei nas disciplinas de introdução à economia, tanto a 1 como a 2. Então, vamos ao texto sobre o legado de Adam Smith e David Ricardo num contexto de interdependência e ganhos comerciais. No vídeo passado eu tratei sobre preço do comércio. Ultimamente eu tenho tratado sobre definições do que seja custo de oportunidade, vantagem comparativa, vantagem absoluta, vantagem comparativa e o comércio. Então é nesse contexto que provavelmente o texto trará o seu tema. O legado de Adam Smith e David Ricardo. Há tempos, os economistas entendem os benefícios que o comércio proporciona. Então, isso já é sabido. Eis o argumento do grande economista Adam Smith. Para quem não sabe, Adam Smith é considerado o pai da economia. A máxima que todo chefe de família prudente, veja aqui é uma citação direta de Adam Smith. A máxima que todo chefe de família prudente deve seguir é nunca tentar fazer em casa o que lhe custará mais caro fazer do que comprar. Então eu vou repetir isso aqui. A máxima que todo chefe de família prudente deve seguir é nunca tentar fazer em casa o que lhe custará mais caro fazer do que comprar. Então, é uma coisa até evidente. Então, estou na minha casa, se eu resolvo fazer algo que vai me sair mais caro do que eu ir atrás disso no comércio, então não deverei tentar fazer. Essa é a recomendação dele. O alfaiate não tenta produzir seus próprios sapatos, mas o compra do sapateiro. O alfaiate é quem faz as roupas. O sapateiro não tenta confeccionar suas próprias roupas, mas as compra do alfaiate. O fazendeiro não tenta fazer nenhum nem outro, mas se vale desses artesãos. Todos constatam que é mais interessante usar suas capacidades naquilo em que tem vantagem sobre seus vizinhos e comprar com parte do resultado de suas atividades ou o que venha a dar no mesmo, com preço de parte delas, aquilo de que venham a precisar. Lembrando, estamos tratando aqui, neste vídeo, estamos no contexto do capítulo 3, sobre interdependência e ganhos comerciais. A vantagem de se ter o comércio. Deixando então a citação do Adam Smith e voltando ao texto. Essa citação está contida ou é do livro de Adam Smith chamado As Riquezas ou A Riqueza das Nações, que foi publicado em 1776 e é considerado um marco na análise do comércio e da interdependência econômica. Então, este livro, A Riqueza das Nações, é o maior clássico que existe na economia, no curso, na faculdade, no conhecimento sobre economia. A Riqueza das Nações, publicado em 1776 de Adam Smith. E ele é considerado um marco na análise do comércio e da interdependência econômica. O livro de Smith inspirou, por sua vez, David Ricardo, um corretor de valores milionário, a se tornar economista. Então, David Ricardo, outro importante economista, um nome de peso. Esses economistas, como Adam Smith e David Ricardo, é o que eles chamam de economia clássica. Até o próprio Karl Marx, inclusive, faz parte desta escola, não da corrente de pensamento em si, mas do momento dos economistas clássicos. O livro de Smith inspirou, então, David Ricardo, um corretor de valores milionário, a se tornar economista. Em seu livro de 1877, ou seja, 25 anos depois, 35, 40 anos depois aproximadamente, né? Deixa eu ver. É isso mesmo, 25, quase 40 anos depois, em seu livro de 1817, Princípios de Economia Política e de Tributação, que é o livro clássico do David Ricardo, Princípios de Economia Política e de Tributação, Ricardo desenvolveu o princípio da vantagem comparativa como hoje o conhecemos. Então, essa definição de vantagem comparativa vem lá de David Ricardo, não foi Adam Smith quem cunhou ou trouxe esse conceito. Já vimos em vídeos passados o que significa vantagem comparativa. É a habilidade para produzir um bem com o menor custo de oportunidade que outro produtor. Veja,
custo de oportunidade, que é diferente do custo em si ou da utilização dos insumos daquele produto. Porque a vantagem absoluta ela difere da vantagem comparativa nesse sentido. Veja o conceito de vantagem absoluta. Habilidade para produzir um bem empregando menor quantidade de insumos que outro produtor. Então é o custo absoluto menor. Mas a vantagem comparativa, como diz a própria palavra, comparativa, é a habilidade para produzir um bem com o menor custo de oportunidade que outro produtor. Por exemplo, o Brasil, pensando aqui em macroeconomia, né? Então o Brasil é forte no agro porque provavelmente o custo de oportunidade do Brasil é menor ao se produzir esse tipo de trabalhar com esse tipo de produtos na economia. Continuando a leitura, o livro de Smith inspirou Davi Ricardo, como já mencionei, um corretor de valores milionário, a se tornar economista. Em seu livro de 1817, Princípios de Economia Política e de Tributação, Ricardo desenvolveu o princípio da vantagem comparativa, como hoje o conhecemos. Ele utilizou um exemplo com dois bens, vinho e tecido, que é o clássico. Inclusive, nos textos de Karl Marx também aparece bastante exemplos de tecido. E dois países, Inglaterra e Portugal. Veja bem, aqui no seu exemplo, no seu texto, dois bens, vinho e tecido, e os países Inglaterra e Portugal, para mostrar que ambos os países podem se beneficiar com a abertura do comércio e se especializar com base na vantagem comparativa. A teoria de David Ricardo marca o início da moderna economia internacional. David Ricardo, portanto, também é, como nós estamos vendo aqui, o pai, um dos pais da economia, mas com certeza o pai da economia internacional. Mas sua defesa do livre comércio não foi um mero exercício acadêmico. Ele utilizou suas teorias na qualidade de membro do parlamento britânico. Veja, começamos a envolver política aqui, em que fez oposição às leis dos cereais, portanto, leis protecionistas que restringiam a importação destes. As conclusões de Adam Smith e Davi Ricardo sobre os ganhos do comércio, tanto Davi Ricardo como Adam Smith, sobre os ganhos do comércio se sustentam ao longo do tempo, embora os economistas muitas vezes diverjam ou entram em conflito ideológico ou de filosofia em questões de política econômica, estão unidos no apoio ao livre comércio, deixar o comércio fluir. Ademais, o argumento central em favor do livre comércio não mudou muito nos últimos séculos. Embora o campo da economia tenha ampliado seu alcance e as teorias tenham sido refinadas desde os tempos de Adam Smith e David Ricardo, a oposição dos economistas às restrições ao comércio ainda são baseadas em grande parte no princípio da vantagem comparativa, ou seja, a habilidade para produzir um bem com menor custo de oportunidade que outro produtor. Então o vídeo de hoje basicamente foi isto, trouxe aqui a contribuição básica ou legado de Adam Smith e David Ricardo no que se refere ou no que concerne ao conceito de vantagem comparativa, no caso de Davi Ricardo, ou mesmo o benefício que o comércio proporciona que Adam Smith tratou em seu texto, no contexto de interdependência e ganhos comerciais na defesa do livre comércio. Eu fico por aqui, no próximo vídeo quero tratar sobre aplicações da vantagem comparativa, algumas aplicações. No vídeo passado eu tratei sobre o preço do comércio, vou deixar esse vídeo aqui no final. Lembrando, estou construindo uma playlist de economia básica neste canal, toda segunda-feira um vídeo utilizando o livro texto base do Mankiw neste primeiro momento. Valeu!